E vamos falar sobre 451, o terceiro episódio da terceira temporada de Ted Lasso. É preciso começar esse vídeo falando sobre o Colin, que é esse personagem que sempre tá ali. Ele sempre participa de uns momentos cômicos, mas nunca é o destaque. Até o começo desse episódio, onde a gente vê que ele se relaciona com outro homem chamado Michael. Eu acho importante Ted Lasso trazer esse ponto para dentro da sua narrativa, porque se ao segundo ano tinha muita relação com a terapia tal, para os atletas e tudo mais, eu sinto que esse terceiro ano, ao colocar esse elemento, ele vai trazer uma outra discussão inerente ao esporte como um todo, que é o futebol quanto um local extremamente machista e homofóbico. Quando eu acompanhava futebol, ia no estádio muito ativamente, e tinha lá as canções que agrediam as outras pessoas. E aí hoje em dia eu tenho uma outra vivência, uma outra mentalidade, e olhar em retrospecto para isso é muito triste. Mais triste ainda é perceber que tem uns 10 anos por aí que eu não ligo tanto para futebol de uma forma geral, não acompanho tão ativamente o esporte, não vou em estádio e tal, e ver que continua os mesmos comportamentos de torcida e tal, é ainda mais triste. E como isso também se reflete nos próprios vestiários dos times, onde os jogadores eles não falam abertamente sobre o tema e não se assumem com medo de ter alguma retaliação na sua carreira, disso acabar com a carreira deles. E onde muitos desses jogadores que são gays, bis, principalmente no futebol masculino, muitos desses jogadores acabam só se assumindo publicamente depois que eles se aposentam das suas carreiras, como é o caso do francês Olivier Rouillard, que participou da Copa da Argentina de 1978 e só veio se declarar quanto um homem gay em 2008, 30 anos depois. Ou aqui mesmo no Brasil, como o Richarlison também, e vem acontecendo um movimento recente de jogadores em atividade se assumindo publicamente, mesmo num menor número, acaba sendo extremamente relevante e importante disso acontecer. Como no caso mesmo no futebol britânico, que é onde passa ali o Ted Lasso, o Richmond joga nesse local, a gente tem o Jack Daniels, que foi o primeiro jogador desde 1990 a dizer ao público que é gay. E aí a gente volta pro Colin nesse episódio, em que ele não assume que ele é gay, que ele não tem um relacionamento ali com o Michael, em que quando a gente chega no final do episódio, que tá todo mundo ali no restaurante, ele apresenta o Michael como o melhor amigo pra paquera. E aí, com o final do episódio, a gente vê os dois se pegando, assim como o Trent Green, vê aquilo acontecendo, cria toda essa questão de pra onde essa história vai ser levada. O Trent vai dar o furo em relação a isso, ele vai expor o Colin, por consequência o Michael e o relacionamento dos dois, e meio que trazer toda essa questão do jornalista forçando alguém a sair do armário e as consequências e implicações que isso vai acabar trazendo. Porque se a gente pensa na temporada anterior, no finale, o Trent ele acaba expondo o que o Ted está tendo. E aí, por consequência, ele deixa de ser jornalista porque ele entregou a fonte dele e tal. E aí o que ele vai fazer em relação ao Colin agora que ele viu? Ele vai fingir que não viu, vai seguir a vida, ele vai passar isso pra frente, ele vai botar isso no livro, o que exatamente ele vai fazer? Mas muito do episódio gira em torno do Zava, de como ele é colocado e ele se coloca como o centro de tudo. E muito das piadas desse episódio vem disso, mas também serve muito para reforçar o ego desse personagem. Seja o fato dele não estar presente ali na coletiva de apresentação, mas ele está sentado na cadeira da Rebecca, que é a presidente do clube. Ou então ele vai falar com o time, ele se coloca na frente do Ted, que é o técnico do clube. Ou quando todo mundo vai fazer o grito lá antes de entrar no jogo, não é todo mundo com as mãos juntas, é todo mundo com as mãos nele, porque ele é o centro de tudo. E a referência ao Ibrahimovic nesse episódio fica ainda maior, e vocês falaram no vídeo anterior de que o jogador ainda está em atividade e tal, quando o Zava assina o contrato com You're Welcome, que foi exatamente a forma como o Ibrahimovic se pronunciou quando ele foi anunciado que jogaria no Los Angeles Galaxy, que ele comprou uma página de anúncio no LA Times, onde ele colocou You're welcome Los Angeles, tipo, de nada Los Angeles, pelo fato de que ele jogaria no time da cidade. E o Zava mostra serviço ao levar o Richmond a uma série de vitórias consecutivas que faz com que o time, que era previsto que ficaria em último lugar, vá subindo na tabela e com gols atrás de gols do Zava, ao ponto, inclusive, dele roubar um gol que o Jamie estava para fazer. E aí isso vai criando essa dependência do Zava em relação a todo o time, a torcida, como todo mundo idolatra, bota esse cara num lugar de adoração gigantesco.
E aí a gente volta ao Ted, que pra mim o Ted é o equilíbrio entre tudo. Se o Ted não tá bem, muitas coisas dentro do time eu sinto que também não estão muito bem. E o Ted, no caso, que é esse técnico das pessoas, que ele se importa com a pessoa, que ele quer olhar primeiro para isso, para trabalhar o coletivo, está apagado em relação ao Zava, porque justamente antes da primeira partida do Zava, ele vai ligar para o filho para desejar boa sorte no jogo e tal, e quem atende é o Dr. Jacob, que era o ex-terapeuta de casal dele e da ex-esposa dele, a Michelle. E esse ex-terapeuta está saindo com a ex-esposa do Ted. O que, como a Cessi até fala perto do final do episódio, que beira o antiético. E isso joga o Ted num lugar ruim, onde a gente vê que ele passa a ter um ataque ali de pânico, de ansiedade antes do começo da primeira partida, como na passagem de tempo que a gente vê na montagem, que ele fica bebendo e olhando as redes sociais do Dr. Jacob, ou então quando ele vai falar com a Doc, com a terapeuta dele, que ele sempre ele fala dele, mas ele quer saber dela também. E como da vez que eles mostram, ele passou basicamente a sessão toda falando sobre ele e não perguntou nada sobre ela. Então o Ted está nesse lugar muito desconfortável que ele não consegue, entendo, ele quer muito pensar nele e no que ele está sentindo em relação ao fato da ex-esposa estar ali com esse terapeuta e o quanto isso pode significar para o filho dele também, desse afastamento, vai saber que é algo que eu estou citando ao longo dos episódios que estão saindo. Então, por consequência, o Ted não está vendo o time que ele tem que treinar com os olhos que normalmente ele olharia. E nesse vazio deixado pelo Ted, eu sinto que o Roy acaba preenchendo isso em relação ao Jamie, que o Jamie claramente está desconfortável com essa dependência que o time todo está criando em relação ao Zava, porque ele era a estrela do time, mas ele não é mais. E não é só em relação dele não ser mais a estrela do time, mas você vê que ele tenta alertar ali para os técnicos que o Zava é muito esse jogador do ego, que ele quer se colocar no centro e tal, só que ninguém escuta ele. E quando o Zava passa a trazer resultados, ele passa a ser menos escutado ainda. E essa ligação do Jamie com o Roy acaba acontecendo ali no momento que o Zava rouba o gol do Jamie e rola uma troca de olhares entre os dois. E a cena do restaurante em que o Jamie está conversando com o Roy e fala que quer ser melhor que o Zava é muito legal, porque o Roy meio que entende o lado do Jamie e fala, então beleza, se você quer, eu vou te treinar se você não for uma pré-Madonna, que é uma cena que eu gostei muito. E eu gosto muito desses momentos porque a gente olha muito o Jamie como esse cara meio arrogante, ele não é mais tanto como no passado, mas num lugar meio de, eu sou uma estrela jogador de futebol e ponto. Mas não, tanto no começo do episódio ali, quando ele tá conversando com os técnicos, quanto agora no final do episódio que ele corrige o Roy, ele tem um intelecto muito bom também. Você vê que ele é um cara inteligente, só que isso eu acho que às vezes fica meio ofuscado pelo fato dele ser uma primadona mesmo. E aí eu fico muito curioso desse treinamento dos dois, porque pode ser algo meio mestre e aprendiz, só que o mestre é um cara totalmente de saco cheio, e o aprendiz não gosta do mestre, então vai ser engraçado ver como vai ser essa dinâmica dos dois de treinamento, para que o Jamie consiga ser melhor do que o Zava, o que pode ser muito legal também em termos de consequência para o final da temporada, de beleza, a gente tem o Zava aqui, que é esse jogador incrível, maravilhoso, mas ele parece um cara meio não confiável, eu ainda tenho um pouco essa impressão em relação ao Zava, e aí quando o Zava decepcionar e deixar todo mundo na mão, quem que vai resolver? Provavelmente pode ser o Jamie. E já no finalzinho ali, que quando a gente começa o treinamento e o Roy dá um tapão assim na comida que o Jamie ia tomar, já tipo, olha, beleza, eu quero muito mais disso. Esse episódio, assim, ele teve muita coisa, mas eu tô tentando me focar mais nessas que eu acho importante de falar, porque teve a montagem ali de passagem no tempo, teve o lance da Kiri com o Roy que dói o coração, porque é o casal que a gente quer ver juntos. E esse episódio meio que mostra eles se distanciando, seja a Kiri passando com a Shaylee ali no corredor e elas não veem a presença do Roy, ou no final do episódio quando o Roy vai embora e não se despede da Kiri, você vê que os dois ficam sentidos com isso. A própria questão da Rebecca indo ver a vidente lá da mãe, a Tish, e ela faz toda uma previsão mega específica de uma caixa de fósforos verde e não sei o que mais, e que a Rebecca vai ser mãe e como isso machuca ela num lugar muito profundo, porque se a gente volta em retrospecto e vê toda a questão dela com o Rupert, que o Rupert não queria ter uma família e tal, depois ele acaba se separando da Rebecca e ele passa a ter uma família com a outra mulher, o quanto isso afeta ela. E aí vem a vidente falar, você vai ser mãe e tal. Dói no coração da Rebecca, só que ela fica com essa pulga atrás da orelha, porque ela é uma pessoa cética, só que ela começa a ficar pensando nisso e tal. Até que vem o final do episódio no restaurante do Sam e tem lá a bendita da caixa de fósforos verde. E se isso foi assertivo, o que dizer do resto da previsão da vidente?
E é isso, pessoas, o que vocês acharam desse episódio de Ted Lasso? Deixem aí nos comentários, vamos conversar, essa temporada tá muito boa. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama, joinha, me ajuda demais. E a gente se vê na próxima.